Estamos de volta com Política Cruzada. Hoje nós estamos batendo papo sobre as redes sociais, né? A mídia digital que revolucionou as eleições deste ano. Só para lembrar um pouquinho, o presidente Bolsonaro, que foi eleito, ele não participou de nenhum debate. Devido ao atentado que ele sofreu em Juiz de Fora, ele permaneceu praticamente todo o tempo da campanha em casa, e de casa ele fez a campanha dele pelas redes sociais, fez as participações ao vivo, as chamadas lives, né, pelas redes sociais, fazia a transmissão dele, e aquilo fez com que ele se tornasse bastante conhecido. Já vinha de um certo conhecimento, mas graças a isso se tornou mais conhecido, e cada vez que ele fazia uma live, ele gerava conteúdos na TV, conteúdos no rádio, no jornal impresso, na revista eletrônica, fazia de tudo. E é nesse sentido, Tiago, que eu pergunto para você, complementando na linha do que o professor Marcelo falou, quando se falava assim, queremos saber se ele vai participar de debate, ele já disse, não vou participar de nenhum, até por uma orientação médica e tal. Mas a população também, que estava acompanhando ele pelas redes sociais, me parece que não queria participação de debate, queria respostas diretas para questões que elas queriam, sejam questões morais, questões éticas, por exemplo, questão de gênero, posicionamento religioso, como é que ia lidar com questões ligadas à educação. Era isso? Muito isso. Tem um ponto aí muito importante, que é o povo, ele tem uma tendência a se relacionar em bolhas. A gente está vivendo uma tecnologia que faz com que a gente se relacione em bolhas. Quando a gente tinha lá a época do Orkut, eu ia até uma comunidade e conversava com um determinado tipo de opinião política ou sobre determinado assunto. Quando eu estou no Facebook, no Twitter, no WhatsApp, o conteúdo vem até mim. E quanto mais eu interajo com determinado tipo de conteúdo, o algoritmo, que é o sistema que calcula ali o que vai ser entregue para você quando você está usando as redes sociais, ele vai te entregar posicionando de acordo com o que você mais gosta. Então, não faz muita diferença na cabeça de quem está decidido ou está inclinado a uma determinada opinião política ou uma marca também, como o professor falou muito bem, e se torna embaixador dela. Ele não está muito a fim de ver um conflito de ideias. Ele quer que aquela pessoa responda às informações dele. Eu já trabalhei com campanhas políticas no ambiente digital, já fiz muitos monitoramentos de redes sociais, e que quando a gente extrai essas informações, você percebe que as questões estão muito mais relacionadas a o que é verdade ou mentira, os valores morais, as ideias gerais, e muito pouco a proposta. Quando você vai ver o que é mesmo compartilhado, o que ganha engajamento, é o que é impactante, é o que é polêmico, é o que reafirma a minha posição. Que é a posição, mesmo que seja assim, às vezes para discordar de um, perder o voto de um, mas ganhar de outro. Vai ganhar de outro. E muitas vezes essa estratégia funciona muito bem, porque a partir do momento que você discorda de determinada opinião, mas eu concordo, eu compartilho com toda a minha família nos meus grupos de WhatsApp, pode ter ali 50, 60 pessoas que não concordam comigo, mas podem ter 100 que vão concordar e vão multiplicar aquela informação. As pessoas não querem discutir, elas querem que a opinião delas seja aceita, validada, ou no máximo debater em ambientes isolados, que é no caso, como o professor mencionou bem, grupo de debate, um ambiente mais controlado. Mas em geral, o povo não sente falta de debate, porque o debate hoje em dia, a lógica de debate está muito mais relacionada em tentar achar o calcanhar de Aquiles da proposta de um ou de outro, e as pessoas não têm tempo para consumir aquela informação. Mas será que a política econômica é de A ou é de B? O que ele vai fazer pelo Estado? Não é muito ponto. É muito mais a minha promessa, o meu valor, minha proposta de valor ser clara. Essa eleição mostrou que uma proposta de valor bem estruturada é o que é decisivo para você se posicionar na internet, principalmente nesse ambiente político. Eu só tocando rapidamente nessa questão da economia. As redes sociais falaram, o discurso permeou a economia também? Permeou. Existem, na verdade, vários estudos, inclusive, que mostram que o nível de humor nas redes sociais, especificamente, por exemplo, no Twitter, se você pegar tudo que se fala sobre notícias do mundo econômico, e comparar o tipo de sentimento, se aquele sentimento ele é positivo, se ele é negativo, se ele é otimista ou se ele é extremamente pessimista, aquilo vai ter uma relação muito igual com a Bolsa de Valores, com o tipo de política
externo, inclusive, que um partido, que um político, que um governo pode ter. Então existe uma correlação direta, inclusive hoje em dia isso é utilizado. Quando a partir do momento em que eu vejo um tom de mensagem nas redes sociais, eu posso mudar meu discurso. Tanto que muitas vezes durante uma campanha o roteiro do que vai ser feito, assim como uma novela, muda de enredo conforme um personagem se destaca, o meu discurso também vai mudar para reforçar essa proposta de valor que é mais clara para o meu eleitorado. Perfeito. Professor, quero aprofundar um pouquinho agora para a gente chegar para as fake news, como eu já adiantou no bloco passado, mas agora a gente entra para elas mesmo. O senhor citou lá no bloco passado a Cambridge Analytica, que foi a empresa que trabalhou fazendo levantamento de dados no ambiente do Facebook e que isso foi utilizado para a base de dados para os discursos, as propostas de governo de Donald Trump. Para você que está assistindo em casa, é o seguinte, seria como se um robozinho entrasse no seu Face e analisasse tudo que você, onde você vai, o que você gosta de ler, o que você gosta de discutir, e aí ele pega essas informações e entrega para um candidato para ele preparar um discurso para falar diretamente para você. Isso aconteceu nos Estados Unidos. O senhor acredita que isso também pode ter acontecido aqui? Ah, sem dúvida, Rick. Isso, para mim, realmente foi algo determinante. É bom ressaltar que Jair Bolsonaro, nosso presidente eleito, ele estava no lugar certo, no tempo certo e com o discurso certo, o discurso disruptivo. Exatamente isso que o professor Tiago toca. Quando esse discurso é disruptivo, quer dizer, é da ruptura com aquilo que até então nós tínhamos como modelo. Além disso, ele é disruptivo também porque é um discurso que aponta para o mercado, que é um discurso liberal, e ao mesmo tempo é um discurso conservador de costumes. E isso nós brasileiros descobrimos que definitivamente estamos num lugar extremamente conservador ainda. As pessoas são muito conservadoras em suas ideias e nesse aspecto é exatamente o casamento de um discurso, de uma voz, de um sentido que diz para você aquilo que de fato você quer ouvir. E aí, quando a gente pensa na incursão das fake news nas redes sociais, veja, eu também não sou tão pessimista. Há o lado positivo das fake news e eu falo agora, porque talvez alguém pode estar pensando, bom, mas qual o lado positivo das fake news? Todos vocês se lembram do áudio do padre Marcelo Rossi e do desespero dele depois para desmentir isso. Ou se lembram da própria esquerda com os memes dizendo que não, que o atentado contra Jair Bolsonaro não havia acontecido, tinha sido forjado. Né? Ou se lembram do impacto que a própria mídia, que a imprensa, que o jornalismo profissional sofreu quando começaram a deturpar capas de revistas e jornais. E isso tudo, quando a gente pensa, poxa, mas espera aí, há tantas possibilidades de se dizer para as pessoas, olha, isso é fake news, afinal de contas, agência Lupa, Truco, Aos Fatos, basta você enviar um WhatsApp para o Aos Fatos que eles te retornam dizendo se aquela informação é ou não verdadeira. Né? Além disso, boatos.org, efarsas.com, nos Estados Unidos, na campanha de 2016, tivemos o caso de sucesso do politifact.com, né? Que foi quem desconstruiu a fake news inventada um dia antes dos policiais que foram mortos por 3 muçulmanos eleitores de Hillary Clinton. Mas até conseguiram desconstruir isso, já tinha sido esparramado para todos os lugares. Então, a gente precisa entender o seguinte, definitivamente as fake news contribuíram, influenciaram e determinaram... Dos dois lados ou mais de um lado? Não, dos dois lados. Em hipótese alguma, nós podemos pensar que isso foi da direita contra a esquerda, da esquerda contra a... Até porque os exemplos que eu citei aqui já indicam isso. Então, não adianta pensarmos, por exemplo, que o ataque que o jornalismo profissional tem sofrido, e o incrível é que isso continua, Rick. Por isso que o tema desse programa você tem muito assunto aqui para vários outros programas, porque a gente tem visto ainda, as pessoas continuam compartilhando
compartilhando conteúdos e se negam a admitir que estão compartilhando conteúdo falso exatamente porque aquele conteúdo dialoga com o pensamento, com a ideia, eu tenho com até o valor. A ideia de que pode não ser verdadeiro, mas aquilo reafirma. Reafirma o seu posicionamento. E isso é terrível, porque não há o que fazer numa situação como essa. Quando perguntam, bom, mas qual o antídoto da fake news? É a notícia verdadeira, né? É a notícia verdadeira. Aliás, fake news é notícia falsa que atende ao interesse de alguém. E nem deveria chamar fake news, né? Porque você, como é jornalista, sabe que o conceito de notícia está na verdade. Então, por isso que me preocupa o que virá em 2020, nas eleições para vereadores e prefeito em nossa cidade, em nossa região, no Brasil como um todo. Por quê? O marketing político agora está ainda desnorteado com golpe, né? Mas nós ainda não compreendemos como vai funcionar isso de forma tão, às vezes, amadora, né? De forma tão improvisada. E isso me incomoda. Por quê? Porque as pessoas, aí falando do aspecto positivo, as pessoas estão buscando no jornalismo profissional, no jornalismo tradicional, a credibilidade que se dá ao fato noticioso. E isso é ótimo. As pessoas estão assinando, né? Pediram para desassinar ou dar o dislike em alguns canais, em alguns veículos de comunicação, jornais tradicionais. As assinaturas aumentaram. Quer dizer, então as pessoas estão realmente buscando a informação crível. E essa informação crível está aqui com você, Henrique, como jornalista profissional. É isso que realmente importa. E é isso que eu acredito que será definitivo nas próximas eleições que veremos por aí. E isso é o que a gente busca fazer. Esse programa de hoje tem esse objetivo, de tentar dar esse norte para a gente entender um pouco melhor isso. Professor, na visão do senhor complementa o raciocínio do professor Marcelo? Tem mais alguma coisa que o senhor queira complementar no sentido das fake news? O senhor também concorda que essas informações foram captadas e preparadas nesses discursos que foram devolvidos também pelas redes sociais para quem estava naquele momento esperando informação para votar? Sim, o tempo inteiro, tudo que você recebeu nessas eleições não é mera coincidência. Aquela mensagenzinha que parecia ser algo tranquilo, normal, tinha uma intenção ali. Tem uma intenção por trás até que te preparar. Eu quero mudar a sua opinião. Se eu tenho uma estratégia, tem vamos dizer assim, o branco e o preto, e tem o eleitorado cinza. Se eu quero mudar o eleitorado cinza para um lado ou para o outro, eu vou preparando o terreno. Como é que eu preparo o terreno? Eu passo primeiro uma notícia que põe em vista que determinado candidato não respeita ou não tem atendido bem a nossa região. Daqui a pouco eu vou te mando uma notícia falando sobre resultados de um governo anterior. Depois eu venho e te falo tudo que determinado outro candidato fez de bom. Então, a sua cabeça ela já tem a capacidade de fazer associação. Você vai associando devagarzinho para um sentido que você quer levar. Para o sentido que você quer levar. Então, o professor foi muito assertivo no que ele falou em relação à curadoria. Cada vez mais as pessoas, minha carreira inteira é construída no marketing digital e eu vi o tempo inteiro as pessoas falando do fim do jornalismo, O jornalismo não vai acabar. O jornalismo está cada vez mais se reinventando, principalmente porque existe necessidade de curadoria. Existe uma pessoa técnica com formação para compreender até que ponto aquela formação faz sentido, não faz sentido e que tipo de ação a gente pode tomar. Um ponto importante que eu acho que é um recado final é em relação ao preconceito e em relação ao como você vê uma imagem e você solta uma informação. Antigamente, os filósofos demoravam anos, décadas para chegar a determinada conclusão. E a gente, às vezes, recebe uma imagem, já penaliza, já julga. Citando um caso para a gente só terminar com uma reflexão, ano passado, nos Estados Unidos, um grupo de extremo radicalismo confundiu bancos de ônibus com mulheres de burca nos Estados Unidos. E compartilhou a foto falando que aquilo ali eram mulheres de burca lotando os ônibus dos americanos. Então, vale pensar, né? A gente tem que pensar, filtrar cada vez mais conteúdo, ter mais informação qualificada. Tá certo. A gente vai fazer um breve intervalo. A gente está voltando, não sai daí.